E aí galera, bem-vindo ao novo vídeo. A gente vai falar hoje sobre o Bolsa Família. Você está no canal Madeleine e meu nome é Robert, eu sou formando em Engenharia Química. Então vamos lá, vamos falar sobre o Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? O Bolsa Família começou sendo um programa de auxílio às pessoas que não tinham renda suficiente para viver um mês, um dia na existência no território brasileiro. Então, o que aconteceu? Foi lá e foi dado uma bolsa, né? Uma bolsa de dinheiro que você tinha programa um segundo, que você tinha uma uma renda mensal de R$ 50 na época, em 2003, e hoje em dia são de R$ 600. E antes da gente começar a falar do programa, eu só quero deixar claro que é um programa necessário e muito útil às pessoas do Brasil, ao povo. Mas qual que é o problema? O problema é o longo prazo, principalmente com os jovens. Por quê? Quem precisa comer, rapaziada, precisa comer agora, precisa jantar hoje, precisa almoçar hoje. Então, não tem esse negócio de você não ter uma renda básica para pessoas que não conseguem ter um emprego, que não conseguem arranjar um emprego. Isso tem que existir, porque senão as pessoas vão passar fome e vão morrer, principalmente num país ruim, subdesenvolvido como o nosso. Então, vamos aos jovens. Desses 50 milhões que recebem Bolsa Família, 30% são jovens. Ou seja, 30% das pessoas que recebem Bolsa Família são criados dentro do programa com o dinheiro do programa e estudam em escolas públicas. E aí que está o problema, aí que mora o problema. Porque você tem 30% desses jovens que representam 40% dos jovens brasileiros, se eu não me engano, e que vivem de Bolsa Família. Mentira. Não, verdade. E dos jovens que estudam no Brasil, são 40% de escolas privadas e são 60% de escolas públicas. O problema mora aí. Não é necessariamente o Bolsa Família que está falindo o Brasil, mas é justamente o fato de você deixar uma população, você dar condições a uma população a procriar, a gerar mais filhos, e você não dá condições para esses filhos evoluírem na vida. Você dá dinheiro para eles sobreviverem, mas você não dá condições para eles saírem dessa condição ruim. Você pode até ver casos de pessoas, de famílias que tiveram uma grande mudança de vida por causa do Bolsa Família. Isso é muito bonito de se ver, mas não é a maioria, pelo menos não no que eu vi, pelo menos não no que eu pesquisei. Eles podem até ser metade, mas mesmo assim sendo metade é muito pouco. É muito pouco, gente. Porque você tem 50 milhões de pessoas todo ano recebendo Bolsa Família e em décadas só 25 milhões saem da pobreza e 25 continuam. Então a conta não fecha. Continua sendo um peso. Um peso no sentido não monetário, mas sim para integridade intelectual do Brasil, no sentido de você ter pessoas, ter uma população bem formada, bem desenvolvida e bem estudada. Então vamos voltar às escolas. Você tem que a cada 10 escolas públicas, 2 são de qualidade. Ou seja, desses 30% de jovens que recebem Bolsa Família, mais os 20% que estudam. Mentira, perdão. Considerando mais os. São 60% de jovens que estudam em escolas públicas. 50% desses 60% recebem auxílio. Então você tem 60% dos jovens brasileiros, sendo metade desses 60%, pessoas que recebem auxílio do Bolsa Família, estudam em 80% de escolas ruins. Ou seja, 80% das escolas que esses jovens estudam são escolas ruins, que não formam pessoas direito, que não dão o conhecimento necessário para aquele jovem viver. E a gente tem um estudo aqui que mostra que a cada 100 jovens
de escola pública, 5 saem com conhecimento básico de matemática, português, história e da vida. E, rapaziada, qual que é o problema aqui? O problema não é o Bolsa Família. O problema é que você cria uma população, você deixa uma população existir, você dá condições para uma população existir, mas não dá condições para ela estudar. Então, o problema é, a longo prazo, o Bolsa Família já existe há 22 anos. E isso é muito tempo para um programa que deveria ser um auxílio, deveria ser uma remediação, para dar piso para um projeto de deixar essas pessoas independentes. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo, porque esse programa existe há muito tempo e ele virou uma muleta. Ele não é mais um band-aid que botaram ali, ele é uma muleta que a população anda nela, principalmente a população pobre, porque usa o Bolsa Família para o jogo do Tigrinho, usa Bolsa Família para iPhone, usa Bolsa Família para coisas que não são, que não desenvolvem, que não dão caráter, que não dão conhecimento ao ser humano. E isso, aos poucos, vai degenerando a nossa propriedade intelectual brasileira. Vai degenerando a inteligência média do brasileiro, porque 1/4 da população é muita gente. E o desemprego? O desemprego é causado por isso. Você tem 1/4 da população recebendo auxílio, 1/4 que não vai se especializar, não vai estudar, não vai formar em pessoas bem-sucedidas, não em sua maioria. E nisso, você vai ter 50 milhões de pessoas consumindo, só consumindo, e pelo que eu lembro do gráfico de produção do Brasil, são 20 milhões de brasileiros que pagam imposto devidamente, que dão imposto à União. Então você vai ter esse consumismo muito grande dentro do Brasil e uma produção muito fraca, muito frágil, porque é muita pouca gente produzindo e muita consumindo. E vamos supor que tem 3 milhões de pessoas, não, 3 milhões de empregos que estão em falta, precisam de gente para trabalhar, e tem 3 milhões de desempregados. Parece muito fácil, você vai e pega esses 3 milhões e bota para trabalhar. Só que qual é o problema? Esses 3 milhões vivem de Bolsa Família, não estudam, não trabalham, não tem experiência. Então vai faltar gente para trabalhar e vai faltar emprego para essas pessoas, porque as pessoas não têm especialização, não têm estudo, não têm graduação. E me preocupa que muitos jovens, me preocupa que você tem mais que metade desses jovens submetidos a essas condições. Esses jovens que são os futuros adultos do Brasil. E como que vai ser o futuro de jovens que nasceram com auxílio, que viveram com auxílio, tendo que produzir para o nosso país, que está em dívida, que está entrando numa crise muito grande? Não dá. É insustentável. E em nenhum momento aqui eu penso como solução banir o Bolsa Família, deixar de existir. Não. Isso não é nenhuma opção, nem a última é. E porque quem precisa comer hoje. O problema é falta de investimento em educação. E não falta dinheiro, tá, rapaziada? Não falta dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro. A gente tem 2 trilhões de dólares, que dá mais de 10 trilhões de reais. O problema é para onde esse dinheiro está indo. Então, quando vocês forem votar, quando vocês forem fazer qualquer coisa que influencie a política, tomem cuidado com quem vocês estão ouvindo falar, porque dar mais Bolsa Família não é a solução para isso, assim como tirar o Bolsa Família não é a solução para isso. Você injetar mais dinheiro na população sem dar estrutura para ela se educar, se desenvolver, você tá dando um tiro no próprio pé. E você deixar essa população passar fome e morrer, também é dar um tiro no outro pé. Então, existe uma solução que não é ou tirar ou botar mais, existe uma solução que está inclusa no Bolsa Família,
nas gerações de emprego, nos programas sociais de incentivo a escolas, o problema é estrutura, rapaziada. Então eu vou deixar isso aí com vocês. Discutam aqui no comentário se você tiver interesse, se você tiver uma opinião, se você tiver um dado, ou se eu falei alguma coisa errada, se eu perdi um ponto. E é isso. Muito obrigado.